Olá amigos, em um de meus vídeos de meses atrás, eu comecei fazendo a pergunta: o que é conservadorismo? O vídeo em questão eu falei sobre os falsos conservadores, aqueles que se dizem de direita, mas são influenciados por ideologias que são o oposto daquilo que ser de direita é. Mas hoje, ao invés de falar sobre os falsos conservadores, eu quero falar sobre os genuínos e responder a pergunta: o que é conservadorismo? Existem diversos vídeos na internet explicando com uma definição pior que a outra. Existem aqueles que dizem que o conservadorismo é defender o capitalismo de livre mercado e o Estado mínimo, assim como outros valores liberais e iluministas como igualdade e democracia. Essa seria a versão americanista de conservadorismo, uma que, infelizmente, influenciou bastante a direita brasileira, mas isso não tem absolutamente nada a ver com conservadorismo. Vou usar o mesmo exemplo do outro vídeo. Você diria que uma sociedade medieval no auge da cristandade europeia, assim como uma monarquia tradicional, não seria, entre aspas, de direita, porque ela não cabe nesse molde de capitalismo de livre mercado, Estado mínimo e democracia igualitária? Outra explicação é que o conservadorismo veio dos girondinos na Revolução Francesa, aqueles que sentavam à direita da Assembleia Nacional. Mas aí você tem o mesmo problema do americanista. Isso não tem nada a ver com o que é ser verdadeiramente conservador, pois os girondinos eram tão revolucionários quanto os jacobinos. Eles apenas eram mais moderados, estavam no limite de velocidade, enquanto Robespierre guilhotinava metade de Paris. A Revolução Francesa foi um dos maiores crimes contra a humanidade já cometido, e suas consequências foram um desastre para a raça humana. E junto com o iluminismo, jamais deveriam ser usados como parâmetro, já que ambos são o oposto daquilo que o conservadorismo preza. Vocês estão conservando a revolução. Outros explicam que conservadorismo é uma vertente que é contra mudanças sociais e defende coisas como religião, tradição, além de ser contra coisas como droga e aborto e coisas do tipo. Isso não está errado, mas é uma definição muito vaga e superficial da questão. Então, como eu definiria o que é conservadorismo? Bem, a melhor explicação tem a ver com algo chamado entropia. É uma lei da física relacionada à lei da termodinâmica e, simplificando um papo científico muito complicado, entropia é um termo científico para quando coisas organizadas ficam desorganizadas. Essa lei da física se aplica a moléculas que passam de estar organizadas para um estado caótico, como um copo de vidro que, quando quebrado, seus pedaços, antes desorganizados, agora se estilhaçam e se espalham pelo chão. Tudo no universo, até mesmo o próprio universo, estão fadados pela entropia e irão inevitavelmente ser destruídos. Agora, isso também pode ser aplicado a coisas abstratas como relações humanas. Um namoro ou amizade que ao longo dos anos se esvaem, por exemplo. Isso também vale para coisas mais complexas, que nem sociedades e civilizações. Todas essas coisas irão com o tempo se tornar desorganizadas e eventualmente serão destruídas. Não importa o quão grandioso ou glorioso, todos os impérios irão colapsar mais cedo ou mais tarde. Essa inevitabilidade do fim pode ser aterrorizante para alguns, mas é simplesmente assim que as coisas são. Sempre foram e sempre serão. Porém, isso não significa que deveríamos cruzar os braços e esperar por esse fim. E é aí que o conservadorismo entra. O conservadorismo é, em minha humilde opinião, uma tentativa de impedir ou até mesmo reverter a entropia social e civilizacional. Do contrário, os revolucionários querem destruir a civilização por causa de suas ideologias perversas. Eles querem acelerar a entropia civilizacional. Eu uso bastante a palavra degeneração, pois é de longe a melhor palavra que descreve o processo de entropia social. E é um fenômeno observável, bastando ver a verdadeira transformação que estudantes, por exemplo, passam quando são infectados com ideologias revolucionárias. Logo, diferente da definição arbitrária de esquerda e direita da Revolução Francesa, podemos definir que qualquer pessoa, ideologia, movimento ou partido que visa acelerar a entropia social é, entre aspas, de esquerda. E qualquer pessoa, movimento, ideologia ou partido que visa impedir ou reverter esse processo entópico é, entre aspas, de direita. Porque a civilização é como se fosse um belo jardim. Você precisa constantemente cuidar desse jardim para mantê-lo em um estado de perfeição. Porque no momento em que você para de cuidar do jardim, como os liberais fazem achando que essa perfeição é o estado de natureza do jardim,
ou ativamente querendo destruir o jardim, jogando pragas nelas na esperança de que um dia o jardim melhor surja, como os progressistas fazem, você perderá esse belo jardim. O trabalho de um conservador é, de certa forma, inacabável e inatingível, porque não importa o quão perfeito e belo o jardim seja, no instante em que você para de cuidá-lo, a entropia passa a destruí-lo. Mas isso não significa que o conservadorismo, então, está fadado a falhar? Bem, tecnicamente sim. Como disse, não importa o quão grandioso e glorioso seja seu império, em algum momento não será nada além de ruínas mergulhadas no deserto. Mas antes que mergulhe nesse poço existencial, pense comigo. Você também passa por esse mesmo processo entrópico. Porque o seu corpo sente sede, fome, sono. E se você não saciar essas necessidades todo santo dia, você morre. Mas mesmo se você fizer tudo isso e viver uma vida saudável, você irá, um dia, inevitavelmente morrer, por causas naturais ou por outros motivos. Isso significa então que a vida é um esforço inútil e que você deve se jogar no chão até que a fome, sede ou exaustão te leve embora? Não, é claro que não. As pessoas naturalmente entendem que, apesar da inevitabilidade da morte, existem coisas muito mais elevadas que a mera existência. Algo muito maior do que si mesmos. Algo que toca no plano metafísico e divino. E mesmo no plano material, pense no Império Romano. Há séculos o Império caiu, mas sua influência no mundo ainda persiste. A língua que você está falando, o país que colonizou essa nação, a igreja, tudo veio de Roma. E mesmo se você voltasse no passado e conversasse com pessoas como Aureliano, Majoriano, Justiniano ou outros grandes imperadores que tiveram o infortúnio de terem reinado durante a decadência do Império, você acha que se você contasse a eles que, independente do quanto eles se esforçassem, quantas batalhas eles ganharem, tudo isso será em vão porque o Império vai cair de qualquer jeito? Você acha que eles iriam jogar suas espadas no chão e desistirem? A resposta é não. Eles continuariam lutando até o fim, assim como fizeram. E mesmo que seu império hoje seja apenas uma memória, nós ainda lembramos desse glorioso império e os grandes homens que levaram a essa grandeza. E sua influência e contribuição pela humanidade jamais será esquecida. Estes imperadores que eu mencionei lutaram contra a maré que era a queda do império. Eles lutaram contra a entropia civilizacional. Eles eram conservadores. E veja que eu digo isso sem medo de errar. Porque eu não me limito aos paradigmas criados pela Revolução Francesa, ou uma vaga noção de defender a família ou ser contra as drogas. Mesmo que, sim, coisas como tradição, religião, família, nação, são de fato caras aos conservadores, porque essas coisas retardam a entropia social. E somos contra coisas como drogas, aborto, libertação sexual, igualdade e empoderamento, porque essas coisas aceleram a entropia social, levando a civilização a ruínas. Essa é a verdadeira natureza do que é conservadorismo. Dessa maneira, você pode ver claramente qual é o cerne do problema, quem são nossos inimigos e qual é a solução. Eu peço que inscreva-se, compartilhe e lembre-se sempre: Brasília de Lenda Este e viva Cristo Rei!